Esta é a Ponte Millau, a ponte mais alta do mundo. Sua torre mais alta chega a incríveis 343 metros. Tão alto que a ponte fica acima das nuvens. É uma mega estrutura. Diziam ser impossível a sua construção. A primeira vez que apresentei o projeto da ponte, todos acharam que eu fosse louco. A equipe que tentou construir essa impressionante via expressa no céu teve que sobreviver a deslizamentos de terra, lutar contra ventos de incríveis 130 km por hora e violentas tempestades enquanto a ponte simplesmente se equilibrava no ar. Esta é uma ponte que levou as fronteiras da engenharia ao limite e além. Obras incríveis. Ponte Millau. Imagine construir uma série de torres Eiffel. Depois, colocar uma rodovia de 4 pistas entre elas, de um lado a outro de um dos vales mais profundos da França. Embora pareça impossível, isso descreve quase que completamente a construção da Ponte Millau. Desde o começo, a equipe de construção enfrentou 3 grandes desafios. Primeiro, construir a ponte de cabo fixa mais alta do mundo. Segundo, colocar uma via expressa de 36 mil toneladas em cima dela. E terceiro, erguer 7 torres de aço, cada uma pesando 700 toneladas. E mais, eles tiveram que fazer isso centenas de metros acima do solo. Tão alto que se você estivesse no topo da Torre Eiffel, você ainda estaria olhando para cima para esta incrível ponte. Outubro de 2001. O trabalho tem início. A equipe recebe o pedido de uma ponte que durasse 120 anos. E para ganhar o contrato, a equipe prometeu construí-la em tempo recorde. Menos de 4 anos. Comparando-se, a mais longa ponte suspensa do mundo, a Kashikaiko, no Japão, levou 10 anos para ser construída. Qualquer atraso na obra lhes custará $30 mil por dia em penalidades. Há 7 pilares, partindo do extremo norte do vale. O primeiro causará problemas por causa da inclinação tão íngreme onde ficará. O segundo será o maior desafio por ser o mais alto. Cruzando o rio, o terceiro não será tão mais curto. E depois o quarto, quinto, sexto e sétimo ficarão em uma inclinação mais leve ao sul. Para começar, a equipe teve que enterrar bem as fundações no leito rochoso para que elas pudessem sustentar o enorme peso da ponte sobre si. Mas as forças da natureza estavam contra eles. Os geólogos advertiram sobre os riscos impostos pelo calcário quebradiço da região. As rochas são cheias de cavidades essenciais à economia local, cuja base é o queijo. As cavernas próximas a Millau são o lar de uma bactéria rara e singular, responsável pelo bolor azulado presente no mundialmente famoso queijo Roquefort. Mas o que é perfeito para o queijo poderá ser desastroso para uma mega estrutura. O diagnóstico dos geólogos alertava sobre uma coisa: deslizamentos de terra. Esse tipo de catástrofe poderia comprometer todo o projeto. Apesar dos avisos, a construção seguiu em frente como planejado. Então, ainda no começo, como previsto, uma violenta tempestade causou um deslizamento de terra. Mil metros cúbicos de rocha desmoronaram ao redor do pilar número 1. Felizmente, a queda das rochas não o danificou, mas o aviso era claro.
Eles foram forçados a desviar a mão de obra e o equipamento para estabilizar o morro e evitar que outro deslizamento ocorresse. Mas se a área estava propensa a deslizamentos, por que construir a ponte mais alta de todas justamente aqui? A resposta é simples. Nos anos 80, a França construiu uma via expressa ligando Paris diretamente à Espanha. Esta artéria principal levava ao sul do país, cruzando o interior da França. Do Mediterrâneo, a via expressa ia em direção ao norte, até ambas atingirem um dos vales mais profundos da França. Bem-vindos a Millau, o local de maior engarrafamento da França. A cidade de Millau está na região montanhosa de Massif Central, uma das partes mais tranquilas do país. Mas no verão, essa pobre cidadezinha medieval sofria com o tráfego. Os moradores não suportavam mais, nem o prefeito. Mais c'était terrible pour notre réputation. Quando saía no noticiário, no rádio e na TV, todos os dias, evitem Millau, há um engarrafamento na cidade de 5 horas de espera, era horrível para a nossa reputação. E não era só a população de Millau. O exemplo de duas motoristas, Gemila e Jemima, atravessando 30 quilômetros de via expressa, cada uma de um lado de Millau, revela exatamente por que essa ponte era necessária. Gemila, no carro 33, atravessará a nova ponte, enquanto no carro 22, Jemima pegará a estrada velha pelo vale. Percorrendo a via expressa, o carro 33 se aproxima da ponte de Millau depois de apenas 18 minutos. O único atraso é o dos 30 segundos perdidos no pedágio. A 100 km por hora, sobre a espetacular ponte, essa motorista leva apenas 32 minutos para chegar do outro lado. Enquanto isso, o carro 22 está apenas começando a atravessar as ruas medievais de Millau. Os ciclistas, pedestres, pessoas com cães, tudo precisa ser evitado. Depois, o carro 22 ainda terá que cruzar a longa estrada para chegar ao outro lado do vale. O tempo total ficou em 1 hora e 35 minutos. Quer dizer, mais de 1 hora do tempo que Gemila levou atravessando a via expressa e a ponte. Está claro porque a ponte era necessária. Mas o governo francês levou muito tempo para decidir construí-la. 12 anos antes de a construção começar em Paris, o ministro do Transporte imaginou uma solução. O responsável pela construção da ponte, Michel Verloger, não é um engenheiro comum. Ele é um homem que pensa grande, muito grande. Haja vista seu projeto, a Ponte da Normandia, no norte da França, a mais longa envergadura sustentada a cabos do mundo. Depois do término dessa estrutura que quebrou recordes, Verloger passou ao seu próximo projeto, Millau. Seu novo plano era outra ponte sustentada a cabos, mas levando a tecnologia além de qualquer coisa antes tentada, com pilares 4 vezes mais altos que a Ponte da Normandia. A Ponte Millau não seria apenas a mais alta do mundo. Ela seria diferente de qualquer outra ponte já construída. A primeira vez que eu mostrei o projeto da ponte para as autoridades, todos acharam que eu fosse louco. A Ponte da Normandia de Verloger tem 2 grupos de cabos sustentando o passadiço. Mas ele queria ir mais longe com Millau, perdendo uma fileira de cabos e conseguindo com isso que a linha remanescente fosse forçada a fazer 2 vezes seu trabalho. E o mais dramático, em vez de uma única envergadura principal, os 2,5 km da Ponte Millau precisariam de uma série completa de pilares para sustentá-los por sobre o vale. Ninguém nunca tinha tentado construir uma ponte de envergadura múltipla sustentada por uma única linha de cabos nessa escala antes. As autoridades francesas tinham um problema. Nervosos por causa do esquema absurdo de Verloger, eles iniciaram uma competição convidando outros engenheiros e arquitetos com diferentes projetos. O vencedor foi Lord Norman Foster, um famoso arquiteto. Em Hong Kong,
Kong, ele construiu o maior terminal de aeroporto do mundo. Em Barcelona, escritórios literalmente ficam em cima de um mastro em uma torre de comunicação. Este é um homem que regularmente promete o impossível, mas cumpre. Sabe, são apenas desafios, um em cima do outro e assim por diante. E com Millau, um dos maiores desafios foi fazer a ponte se encaixar à paisagem, dado que ela ficaria bem sobre a estrada da famosa Gorge de Tarn, o equivalente na França ao Grand Canyon. Como se constrói algo que precise aguentar firme contra as forças da natureza, mas que tenha a aparência suave e delicada? Como se constrói algo nessa escala, na paisagem mais inacreditável do mundo? Ironicamente, a resposta de Foster foi pegar o primeiro desenho de Viloger e levá-lo a um estágio adiante. Ele transformou aquela enorme peça de engenharia em um delicado trabalho de arte, cortando de forma ousada 2 dos 9 pilares originais e diminuindo sensivelmente os pilares restantes e o passadiço. Foster queria que a ponte ficasse tão delicada quanto uma borboleta. Mas essa borboleta teria que sustentar o peso de 5 torres Eiffel, fortes ventos e ficar firme a centenas de metros sobre o rio Tarn. Errar no projeto seria uma tragédia. Dezembro de 2001. A Ponte Millau, na França, a ponte mais alta do mundo, está sendo construída. Tudo no projeto é exagerado. Será preciso usar 200.000 toneladas de concreto, uma quantidade tão grande que a equipe terá que construir uma fábrica de concreto no local. Não há nada de convencional nesse concreto e sua fórmula terá que ser exata. O concreto precisará de uma grande força estrutural para suportar as enormes cargas que serão postas sobre ele, mas não poderá secar depressa demais, dado que terá que ser derramado de centenas de metros de altura. Além disso, ele precisará ter a cor certa para que se encaixe a visão que Norman tem do projeto. Na verdade, a visão do arquiteto criou uma dor de cabeça para a equipe de construção. Ele desenhou cada pilar com uma forma geométrica complicada, com sulcos verticais em toda a sua extensão para criar sombras. Mas o que é apenas um desenho no papel para o arquiteto foi um grande desafio para a equipe de construção. Os enormes pilares são construídos passo a passo, derramando-se concreto em um molde temporário. Para dar a força exigida, os moldes são preenchidos com uma moldura de barras de aço. No total, 16.000 toneladas dessas barras de aço serão colocadas de uma extremidade a outra em presas. Isso resultará em 4.000 quilômetros de Millau até a África Central. A forma de cada pilar é seriamente complicada. E como resultado, cada vez que as seções de aço são removidas, a equipe precisa mudar o formato do molde para cumprir o perfil da próxima seção de 4 metros. Manusear esses painéis de aço pesando até 15 toneladas não é fácil. E com a altura combinada dos 7 pilares totalizando bem mais de 1 quilômetro, a equipe precisa mudar a forma do molde mais de 250 vezes. A cada 3 dias, cada equipe responsável por cada um dos pilares passava por esse ciclo completo, depois eles repetiam o processo. Era uma corrida contra o tempo, com a ameaça permanente do atraso. Manter toda a construção dentro do prazo e do orçamento era a difícil responsabilidade de um homem, Jean-Pierre Martin. Imagine se em vez de 3 dias tivéssemos levado 4. Multiplique pelo número de moldes e acabaríamos com um atraso de 6 meses. Com uma penalidade de quase $1 milhão por mês, isso era algo que Martin nem quis considerar. Esse prazo não era sua única dor de cabeça. É necessário muita precisão quando se está construindo a ponte mais alta do mundo. Algo errado e a ponte simplesmente pode cair. Apenas 10 centímetros de diferença, cerca da largura de um pulso em cada seção de 4 metros, e o pilar mais alto poderia estar a menos 6 metros de distância do topo. Isso equivale à espessura da fuselagem de um jumbo. Cada equipe está mirando em um ponto específico no céu. O pilar 2 teria que estar exatamente a 245 metros acima do solo, 546 metros do lado norte e 1.914 metros da extremidade sul.
Não havia margem para erros. A única chance que eles tinham de acertar nas medições era através do GPS, cuja precisão fica dentro de 4 milímetros. Usando sinais de múltiplos satélites, a equipe poderia precisar sua posição e ter a certeza de que estaria mirando no local certo no céu onde eles precisariam atingir.